E hoje eu quero falar com você que faz mechas e sofre absurdamente porque de vez em quando ou quase sempre a sua mecha vaza na raiz da sua cliente e você não consegue identificar exatamente aonde está o seu erro. Claro que a gente às vezes até sabe o que fazer, sabe como corrigir, mas o maior problema, e eu acho que o que a gente realmente precisa pensar é como evitar que isso aconteça. Porque o grande problema não é aquela mechinha que deu um pinguinho lá, foi só um pedacinho, foi uma coisinha de nada, a gente não vai notar. O grande problema é exatamente quando eu tenho um cabelo que vaza muito, ou quando isso acontece com muita frequência. Porque mesmo que a gente use várias ferramentas de correção, dependendo do quanto vazou, do quanto manchou a mecha e a raiz da sua cliente, você vai ter aí sérios problemas para corrigir e fazer com que essa correção dure por mais tempo. Então, hoje eu vou trazer para você aqui algumas informações, a gente vai levantar alguns pontos aqui juntos, eu e você, para a gente identificar qual é desses erros que eu vou citar aqui, o que você pode estar cometendo aí do outro lado. Vamos lá? Vamos levantar aqui alguns pontos que você pode estar cometendo? O primeiro erro que eu trouxe aqui para vocês, que eu listei aqui para você, é a quantidade de produto. Excesso de produto é um grande perigo para você que está fazendo mecha e que está querendo colocar essa quantidade exagerada de produto muito próximo à raiz. Quando a gente coloca muito produto, nós temos que ter um cuidado muito grande, por quê? Primeiro a gente precisa entender que o pó descolorante, ele tem uma tendência a inchar, a ganhar corpo, e isso acontece com qualquer pó. O que a gente precisa entender é que assim, pós de alta qualidade, de boa qualidade, eles tendem a inchar menos. Agora, se o seu pó incha demais, cuidado, porque ele deve ser de péssima qualidade. Pode ser que ele esteja alterado ou pode ser que realmente esse produto não seja bom, e pó que incha demais não é bom para o fio, não é bom para o seu trabalho. Então fica ligado, testa outro produto, conversa com o seu fornecedor, vê aí o que pode estar acontecendo. Pó não pode crescer demais, tá? Mas todo pó, ele costuma ganhar corpo por conta da oxigenação que ocorre durante esse processo já de oxidação, enquanto a reação química está acontecendo. Bom, agora vamos entender o seguinte: se eu coloco um produto que tem tendência a aumentar de tamanho, se eu coloco muito produto, obviamente que esse produto ele vai expandir para algum lugar. Fechar não significa que eu vou bloquear. Então, onde esse produto encontrar lugarzinho, encontrar um caminho que ele pode vazar, o que vai acontecer? Ele vai vazar. E aí você tem um grande problema. Então, cuidado. Não coloca muito produto. E eu falei aqui, citei o exemplo de muito produto colocado muito próximo à raiz. Mas se você colocar também uma quantidade exagerada de produto no comprimento ou nas pontas e fechar esse papel demais, e esse produto ele começar a inchar e ele não tiver para onde ir, muito provavelmente o lugar que é mais fácil ele vazar é próximo à raiz, porque ali o papel, vai estar ali a abertura do papel. E pode ser que seja aí mesmo o ponto onde esse papel vai estar, esse produto vai estar vazando pelas bordinhas, pelas aberturas no papel que você está colocando. Então fica ligado nisso. Quantidade exagerada de produto, além de fazer você gastar mais, pode fazer com que você cometa esse erro grave de fazer ou de permitir que a raiz da sua cliente fique manchada. Agora vamos pensar qual seria o segundo grande erro que a gente acaba cometendo na hora de fazer uma mecha coladinha lá na raiz e a gente acaba manchando o cabelo da nossa cliente. Exagerar na distância que a gente quer fazer a mecha da nossa cliente. Tem cliente que se ela pudesse chegar no salão e falasse assim, fura aqui, pega uma agulhinha, fura o couro cabeludo e coloca o produto lá dentro para ver se a minha mecha nasce loira, tenho certeza que algumas clientes iriam gostar de fazer isso. Fala pra mim aí. Escreve nos comentários se você nunca teve uma cliente que falou isso pra você. Duvido, eu já vi várias. Já disseram até que se elas pudessem tomar uma cápsula pro cabelo nascer mais loirinho, elas tomariam. Então imagina. Claro, gente, isso é uma brincadeira, isso é totalmente impossível, improvável. Então a gente tem que pensar o quê?
que às vezes aquela cliente que chega e fala, olha, eu queria que minha mecha, eu quero aquela minha mecha bem coladinha na raiz. A gente precisa entender que a gente precisa respeitar a distância da mecha e do couro cabeludo. Quando a gente exagera e tenta colocar colado literalmente no couro cabeludo, é óbvio que vai dar ruim, é óbvio que não vai dar certo e vai manchar. Sabe por quê? Você tem que entender que o corpo, nosso corpo, ele tem a temperatura mais alta do que a temperatura ambiente. Então, o que que acontece? Tudo que estiver mais próximo ao nosso corpo vai tender a elevar a temperatura. E a gente precisa saber que o pó, que o descolorante, né, que os produtos descolorante, quando eles são aquecidos, eles tendem a ganhar mais volume, eles tendem a trabalhar de forma mais acelerada, então o clareamento acontece também de forma mais acelerada. Então a gente tem que ficar ligado nisso. Então, quando você tenta aproximar demais esse cabelo, essa mecha do couro cabeludo, é óbvio que esse produto ali, quanto mais próximo ao couro cabeludo, maior o risco que você corre de manchar. Então, a gente precisa respeitar. Vanessa, mas qual é essa distância? A gente sempre tenta manter uma distância de meio centímetro, né? Porque ali você já não vai ter tanto problema. Sempre que você tentar exceder essa distância, o risco é muito grande, então fica ligado. A gente precisa cuidar, atender o pedido da cliente, mas também entender que existem limites para a gente respeitar. Terceiro erro, né, que na verdade aqui nem seria um erro, mas seria uma dica que eu quero dar para vocês. Eu quero que você pense o seguinte: nós trabalhamos em cima de uma estrutura que ela é arredondada, né? Nós não trabalhamos numa estrutura plana que tudo ficaria mais fácil. Então, como a cabeça ela faz um movimento arredondado para baixo e depois ela faz um movimento arredondado contrário na parte da posterior aqui baixa da nuca, né? Então a gente precisa entender o quê? Que eu tenho ângulos diferentes. E quando às vezes, ó, vamos imaginar aqui, ó, eu vou tentar fazer um movimento aqui da cabeça, ó, peraí, deixa eu fazer com essa mão aqui, ó. Vamos imaginar aqui, que aqui tá a cabeça e aqui faz o movimento do pescoço, tá? Quando eu coloco a plaquete nessa parte baixa, fica tudo mais fácil, né? O movimento fica bem tranquilo de fazer, o fiozinho tá saindo aqui numa linha perpendicular, é muito mais fácil. Agora, na parte alta da cabeça, essa parte aqui de cima da cabeça, né? Quando ela faz esse movimento contrário e a gente tenta manter a plaquete nesse mesmo movimento da mão, o que que pode acontecer? Ó, imagina comigo aqui, ó. Os fios de cima estarão mais distantes do que os fios de baixo, Imagina aqui esse movimento comigo, ó. Porque o cabelo ele tá crescendo aqui. Aí quando você baixa o ângulo para trabalhar, o que que vai acontecer? Os fios de baixo vão estar mais próximos do couro cabeludo e os fios de cima estarão mais distantes, porque aí faz aquele movimento aqui, ó, arredondado. Tá conseguindo acompanhar meu raciocínio? Beleza. Então vai acontecer isso aqui. Aí você vai passar o produto bem coladinho na parte de cima no couro cabeludo e o papel tá aqui, ó, sua mão tá trabalhando aqui. E aí aqui, ó, os fiozinhos que estão embaixo, que estão mais colados no couro cabeludo, o que que vai acontecer? Esse produto que você tá colocando aqui, ele vai vir para baixo e ele vai vazar. E ele vai vazar onde, ó? O que que tem aqui embaixo? Couro cabeludo. E aí ele vai direto pro couro cabeludo e vaza e mancha e vai dar errado mesmo. O que que eu faço para evitar isso? Ao invés de trabalhar com o ângulo baixo, trabalha com o ângulo alto, ó. Quando eu elevo o ângulo, olha lá o que que vai acontecer com os fiozinhos de cabelo. Estão vendo o movimento, ó? Baixei os fios, ergui os fios, olha lá. E aí eu não tenho mais esse problema. Por quê? Porque a distância do fio para o couro cabeludo será a mesma. Gente, muito simples. Acho que você conseguiu acompanhar essa minha explicação. Então, o ângulo é um dos terceiros, eu coloquei aqui, é o terceiro erro que a gente comete. Lembrando que não está numa ordem, né? Não é o erro que a gente mais comete ou o erro mais difícil, enfim, tá? Está numa ordem totalmente aleatória aqui para você. Outra coisa que eu trouxe de informação aqui para você é o tipo de papel que você usa. Por quê, né? O papel, ele também, a gente tem que ter um certo cuidado. Tem papéis que ficam, quando o papel ele é muito comprido, ele tende a escorrer. Por quê? Porque ele vai ficar pesado. Se o papel é pesado e aí você coloca muito produto, o que vai acontecer? O papel vai descer e vai vazar lá também perto da raiz. Então, cuida com o peso do papel, o formato do papel, porque ele também pode estar interferindo nisso, tá bom? Outra coisa também que eu trouxe aqui pra você, que seria nosso quinto problema aqui, é o tipo de pincel.
Pincel que carrega demais de produto e ele é muito molengo, na hora de aplicar, às vezes esse produto ele fica depositado numa região e não fica bem espalhado. E aí, como ele fica centralizado, né, ou ele fica sendo depositado numa mesma região, essa região pode receber produto demais, embaixo não recebe e aí o produto acaba vazando também, é um grande problema. Então, um pincel com cerdas mais curtas, não precisa ser bem curtinha, tem que ser um pincel de cerdas não muito mole, mas também não muito dura, para que quando você aplique e espalhe o produto, você consiga trabalhar bem esse fio e o produto vai sendo depositado em todos os fios do cabelo da sua cliente. Outro problema que a gente tem aqui é a forma de aplicar. A forma de aplicar também está aqui correlacionada com o tipo de pincel. Por quê? O que acontece? Eu tenho aqui, ó, imagina um monte de mechinhas aqui de fio de cabelo, ó, tá? Um monte de fiozinhos de cabelo, né? Um monte de mechinha não, um monte de fiozinhos de cabelo numa única mecha. Os fios que estão em cima tendem a receber mais produto. Os fios que estão lá embaixo, né, eles às vezes não recebem a mesma quantidade de produto. E aí, essa quantidade de produto que você está colocando, pode ser que também ela esteja aqui superficial. E aí, o cabelo vai ficar manchado na parte de baixo e a parte de cima vai ficar ali sobrando produto. Então, presta atenção na hora que você vai colocar o produto e trabalhe com a cerda do pincel, que eu falei anteriormente aqui pra você que a cerda do pincel e o tipo de pincel era muito importante. Então, tenta trabalhar com uma cerda de pincel que quando você passe essa cerda, ela faça isso aqui, ó, ela passe pelos fios, né? E deposite produto também nos fiozinhos que estarão lá embaixo. E aí você vai também evitar aí excesso de produto, sobra de produto, cabelo manchado e, consequentemente, produto que está em excesso na parte superior e acaba vazando, porque a gente acha até que, poxa, eu abri o cabelo e o cabelo não está descolorindo, eu tenho a falsa sensação de que não tem tanto produto assim, mas às vezes o depósito é superficial e aquela situação de sempre sobrar. Um outro erro bem grave que a gente comete na hora de fechar o papel é fazer o que? Olha, eu faço a dobra, aí eu pego o cabinho do meu pente e eu aperto para o papel ficar bem dobradinho, e aí o que eu faço? Eu levo o produto que tá no comprimento e nas pontas para a raiz. Fica ligado se você não faz esse movimento. Então, ó, fechou? Não aperta demais, não vinca com as mãos o papel e pega o pincel e vai levando esse produto para cima, porque aí com certeza esse produto que estava na ponta subiu e ele vai subir para onde? Para a raiz do cabelo da sua cliente. O que mais que pode estar acontecendo? Gente, fechar o papel. Eu ensino uma técnica de fechamento de papel e eu quero fazer um vídeo só sobre isso, onde eu deixo uma espessura de meio centímetro de sobra. Então eu deixo em torno de 1,5 centímetro, né, a 2, às vezes a 2 centímetros de papel por baixo, porque quando eu faço a dobra do cabelo, né? Eu faço a dobra do papel no cabelo. Aquela parte de baixo do papel aqui, ó, ela não chega a encostar no couro cabeludo e fica uma bordinha ali de 1,5 centímetro que pode ser que é aí que tá vazando. Eu prometo pra você que eu vou fazer um vídeo só falando sobre isso pra mostrar pra você na prática como que funciona isso que eu tô falando aqui pra você. Então, olha só, a gente levantou aqui vários pontos que você pode estar cometendo, vários erros que você pode estar cometendo ao executar a mecha da sua cliente. Eu quero que você pense em todos esses que a gente falou aqui. Quero que você pense, será que eu estou colocando muito produto? Será que o problema está no fato que eu estou colocando muito perto da raiz? Será que a minha mecha não tá grossa demais e eu tô deixando muito produto ali e esse produto tá espalhando para algum lugar e tá ficando manchada essa raiz? Então, olha, eu coloquei aqui para vocês várias questões. O fechamento do papel, o peso do papel, o tipo de aplicação, o tipo de pincel. São alguns, eu trouxe aqui para você alguns problemas que você pode estar fazendo, né? Alguns erros que você pode estar cometendo e que estão aí impedindo você de atingir o melhor resultado na mecha da sua cliente. Agora, obviamente que eu não vou poder simplesmente só levantar aqui com você alguns desses pontos sem também trazer uma informação do que você faz no cabelo da sua cliente se manchar. Porque, gente, vamos combinar, né? Beleza.
Vanessa, você veio aqui hoje, fez um vídeo pra mim, explicou que eu posso estar cometendo algum erro, eu identifiquei um, dois ou vários erros que eu cometo, já entendi. Agora, e o que eu faço com aquele cabelo que manchou? O que eu vou fazer com aquela cliente? Olha só, tem uma dica de ouro para você a respeito desse processo. Você já deve ter me ouvido falar ou já deve ter ouvido outro profissional falar a respeito de processos de acabamento de raiz, de passagem de cor, né? E esse processo de acabamento da raiz, ele é um processo que não é o mesmo processo que você vai usar para fazer a correção desse cabelo. Fica ligado nisso. Tem muita gente que me fala assim: ah, mas quando eu apago a raiz é para disfarçar o que vazou? Não. O processo de apagar a raiz é um processo de acabamento. Agora, quando eu tenho um cabelo que vazou, eu preciso fazer um processo de correção. Se vazou muito e descoloriu demais, em alguns casos, você precisa fazer inclusive um processo de repigmentação. Se você for repigmentar esse cabelo, o que você precisa fazer? Você pode pegar, por exemplo, um mixton em tonalidades de dourado ou acobreado, ou os dois juntos, tá? Uma pequena quantidade, dilui com água, deposita ali naquela região, deixa agir por uns 10 minutos, enxágua e aí você aplica a cor que você vai usar, que eu vou falar na sequência que cor, como que você faz para escolher essa cor, tá? Então aqui seria para um caso mais extremo, aquele caso que vazou demais e que clareou demais. Agora, vamos pensar aquele caso que não foi tanto, mas eu preciso corrigir, ficaram alguns pontos, né? O que eu faço naqueles pontinhos? Você acabou de me falar, Vanessa, que eu não devo usar o processo de acabamento da mecha, né? De apagar a raiz ou de sombrear para fazer o acabamento, o que eu tenho que fazer naquele pontinho? Dica de ouro aqui para você, presta atenção. Você, ao invés, porque quando a gente vai fazer o processo de acabamento, a gente acha o tom próximo à cor natural da sua cliente. Então, vamos supor, se o cabelo da minha cliente é 6, eu vou tentar fazer o processo de tonalização entre 6 e 7. Se eu fizer a correção do cabelo com essa receita, quando lavar, já vai ficar com uma diferença de cor. Então, o que você tem que fazer nesse cabelo? Você tem que colocar meio tom mais escuro. Então, vamos supor, o cabelo da minha cliente é 6, o que eu faço? Mistura 6 com 5, meio a meio, e deposita ali naquela região. E aí, claro, vai colocar oxidante, tudo normal, né? Tonalizante, tá, gente? Usa tonalizante pra fazer isso, porque senão o resto do lado, o que você não manchou, o cabelo natural da sua cliente, você vai mexer no fundo de clareamento dela. Então, presta atenção. Deposita só onde manchou uma tonalidade com meio tom de tonalizante mais escuro do que o natural da sua cliente. Ah, e se o cabelo da minha cliente for 5, o que eu faço? Usa 5 com 4. Por que eu tô falando a receita com meia tonalidade da cor natural e meia tonalidade da cor mais escura do que a cor natural da minha cliente? Porque quando eu misturo, por exemplo, 4 mais 5 dá 9. 9 dividido por 2 dá 4,5. 4,5 é meio tom mais escuro do que 4 e meio tom mais claro, meio tom mais claro do que 4 e 4,5 é meio tom mais escuro do que 5. Deu para entender? Então fica ligado nisso, porque aí eu ganho meio tom nesse processo de escurecimento. Quando lava, não dá diferença, porque ele vai fechar esse meio tom. Quando lavar, o desbotamento não vai permitir que eu tenha aquela sobra de pigmento e aí aquele cabelo vai ficando, então, um pouquinho mais claro, vai ficando desbotado. Deu pra entender? Essa é uma super dica aqui pra vocês, tá? Agora, o que eu tenho mais do que qualquer coisa que aprender com tudo isso que eu tô trazendo aqui hoje pra vocês? Eu quero que você perceba uma coisa, gente. Esses erros acontecem com todo mundo. Todo mundo um dia já cometeu esse erro ou alguns desses erros. Todo mundo um dia, sem querer, vai cometer alguns dos erros que eu citei aqui para vocês. Sabe o que é mais importante em tudo isso? É você aprender com os seus erros e não cometê-los mais.
tentar pelo menos evitar que eles aconteçam. Então, poxa, percebi que eu tô chegando muito perto da raiz, começa a diminuir essa distância, começa a aumentar essa distância, né? Começa a aumentar essa distância, até você chegar num ponto em que você achou o ponto de equilíbrio. Vanessa, notei que eu colocava produto demais. Nossa, mas eu tô com medo de colocar produto de menos. Começa a diminuir gradativamente. Cada cabelo que você fizer, você vai tendo esse time, você vai tendo a percepção da quantidade ideal de produto que você deve colocar aí pro cabelo dessa cliente. Se você gostou dessas dicas, deixa aqui nos comentários para mim qual é o erro que você já cometeu ou qual foi o insight que você teve com esse vídeo aqui. E também, se você quiser sugerir temas para outros vídeos como esse, eu vou pedir para que você deixe aqui nos comentários também qual é a sua sugestão de vídeo, porque eu vou ter o maior prazer de produzir um vídeo especialmente para você. Valeu? Espero que a dica de hoje possa te ajudar muito para você se tornar um profissional cada vez mais capacitado e com um trabalho cada vez com mais excelência.